todos. Passaram bem o dia? Cadê o povo que foi viajar, será? Domingo passado estava lotado, parecia um sábado de manhã. Mas hoje eles viraram prolongado, muita gente teve que viajar. Mas louvado seja Deus pela presença de vocês, irmãos. É muito bom estar aqui pregando a palavra do Senhor. E quem prega, quem dá estudo bíblico, sabe o que é isso. É muito bom, é gratificante ver o semblante dos irmãos, alguns iluminados de interesse de compreender a palavra do Senhor, para também levar esses ensinamentos a outras pessoas. Estamos chegando quase ao final. Domingo que vem estaremos encerrando essa série com o tema O Tempo de Angústia para o Remanescente. Nós vamos responder algumas perguntas usando o espírito de profecia semana que vem. Por que a igreja remanescente tem que passar por um tempo de angústia? A igreja de Deus sofreu muito desde quando ela surgiu. Falamos de igreja, falamos lá do Éden. O povo de Deus sofreu, foi perseguido, foi cativo, depois se rebelou, e Deus ia em cima, colocando as alianças, renovando as alianças. Essa semana vamos falar sobre essas alianças, né? A velha aliança, a nova aliança, a aliança eterna, o que significa tudo isso. E os inimigos de Deus perseguindo o povo de Deus, e aquela luta, e caindo, e levantando, e agora no final, Deus tem preparado para a sua igreja um tempo de angústia para o remanescente. A princípio eu não compreendia por que isso, mas depois, estudando melhor o Espírito de Profecia e a preparação para a crise final, aquele livrinho que é de Ellen White, é bem pequenininho, dá para você ler em 3 dias, eu pude entender por que nós temos que passar. O desapontamento também, lembra-se? Por que o desapontamento teve que ocorrer? O tempo de angústia também, nós vamos saber por que tem que ocorrer, e vocês vão entender. Realmente tem que ocorrer esse tempo. Porque o povo de Deus, ele ainda vai aparecer da maneira mais vibrante. Vai ter que ter um reavivamento aqui dentro. E desse reavivamento vai sair o remanescente. Então, irmãos, lutem com todas as suas forças para que vocês façam parte desse remanescente fiel. Mas lutem muito. E não é difícil, não. É só a gente fazer isso que Jesus deixou para a gente fazer. Pedir perdão pelos nossos pecados, invocar a presença do Espírito Santo, a proteção dos seus anjos, ânimo, e se cair, levante-se. Se cair, se levante. A mensagem de hoje é exclusivamente para a igreja remanescente. Eu diria que, até comentei com a Nilva essa semana, eu disse que é uma injustiça movimentos que não conhecem essa mensagem pregar esse capítulo. Capítulo 10, capítulo 14 de Apocalipse é exclusivamente uma pregação da igreja remanescente. Porque esses capítulos mostram esta igreja na preparação para a crise final, desde 1844. As 3 mensagens angélicas, elas se resumem em uma única advertência ao mundo. Vamos ver se vocês estão lembrando do que eu fiz uma pergunta aqui uma vez e alguns responderam. Resumam a primeira mensagem angélica. Temer a Deus e dar glória. Qual é a segunda mensagem? Caiu Babilônia. E a terceira mensagem? Não é essa aí a terceira mensagem. Essa aí faz parte do anjo de Apocalipse 18. Aquele que adorar a besta e sua imagem. Então essas são as 3 mensagens angélicas. Agora, o que contém cada uma dessas mensagens? Não tem como, em menos de uma hora, falarmos tudo que contém essas 3 mensagens. Porque cada mensagem angélica demoraria mais de 2 horas para estarmos aqui.
falando sobre tudo que ocorreu na história, está ocorrendo e irá ocorrer, falando ainda da primeira mensagem angélica, né? Agora eu pergunto, quando foi que a primeira mensagem angélica começou a ser pregada? Lembram-se? Lembram-se das 7 festas fixas? Lá eu dei a resposta. Lembram-se das festas fixas? Pães asmos, Páscoa, pães asmos, primícias, trombeta, Pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculo. Quais dessas festas apresenta a primeira mensagem angélica? Lembra-se? Não era a festa das trombetas? Que era 10 dias antes do cumprimento para vir o dia da expiação, o dia do juízo. As trombetas anunciavam: vem o dia de juízo, vai chegar o dia de juízo. 10 dias depois, quando foi que Miller começou a pregar a primeira mensagem angélica? 1833. Você contando 10 anos depois, 1843, que foi o desapontamento. Depois passou de 1844 para o ano zero. Entendeu? Então, assim como a festa das trombetas era anunciada 10 dias antes do anúncio do dia da expiação, Guilherme Miller predisse o dia da expiação celestial 10 anos antes, em 1833. Não é isso? Tá certo? Então já sabemos que a primeira mensagem angélica não começou a ser pregada em 1844. Ela começou em 1833. E cumpriu-se em 1844. Porém, não é que ela se cumpriu e acabou, ela continua, a mensagem continua, mas ela começou em 1833, né? A segunda mensagem começou depois de 1844, e a terceira mensagem é essa, irmão, que nós temos que pregar hoje, mas com muito afinco e poder. Vamos entender aqui, o remanescente e a sua missão. A igreja de Deus em todo o mundo, ela é composta de pessoas que creem. Se a pessoa creu em Deus, ela faz parte da igreja. Mas, com tanta apostasia, um remanescente está sendo chamado para fora, a fim de proclamar as verdades que foram escondidas da humanidade. Esse remanescente é simbolizado pelos 3 anjos de Apocalipse 14. Ou seja, esse texto está dizendo que o povo de Deus está em todas as denominações, mas devido a tanta apostasia que existe, como tem apostasia, Deus então ele tem chamado o povo, ele olha para o coração das pessoas, e eu tiro por mim, porque eu estava também em Babilônia. Então Deus foi lá em Babilônia e me tirou de lá. Foi lá em Babilônia e tirou talvez você de lá. Você que não nasceu na igreja, você que se converteu depois, Deus tirou você de lá. Por causa das apostasias, Deus tem chamado um povo, preparado ele para pregar essas 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Para isso, esse povo tem que ser preparado. Não se prega essas mensagens de qualquer jeito. Se você pregar de qualquer jeito, você atropela a mensagem. E muita heresia pode entrar nessa mensagem. Agora, a mensagem do remanescente. Qual é a mensagem dessa igreja, da nossa igreja? Anunciar que chegou a hora do juízo. Proclamar a salvação somente através de Jesus, e não tem nada a ver com lei. A salvação é somente através de Cristo. Isso tem que ficar bem claro. Isso aqui é claro, estamos entrando na justificação. Santificação é outro papo. Esse remanescente, a mensagem é chamar a humanidade para observar o memorial da criação que foi pisado pela humanidade. Anunciar a breve volta de Jesus à terra. Essa é a nossa mensagem. Essa aqui é a nossa mensagem. Se nós pregarmos só isso aqui, está bom demais. Como eu disse essa semana, eu vi o pastor falando aqui, o pastor boliviano, no Novo Tempo, ele falou uma coisa impressionante. Nós temos que pregar para as pessoas usando voz de remanescente. É isso? E também, por fim, convidar os moradores da terra para que saiam de Babilônia. Essa mensagem que é a mensagem dura.
É essa mensagem que muitos têm medo de pregar. É essa aqui, ó. Porque a mensagem diz: você tem que chamar elas de lá. Saia daí. Estamos esperando uma voz do céu, um anjo sair do céu e gritar para o planeta Terra. Essa voz somos nós, irmãos. Esse anjo somos nós. Saiam de lá. Deus, ele deu alguns avisos para algumas eras. Na época de Noé, Deus deu um aviso: entre na arca. O remanescente de Deus era Noé. Era Noé o remanescente de Deus. Depois nós chegamos aos avisos de Deus a Ló. Então ele disse assim: saiam imediatamente desse lugar. Ali estava o remanescente de Deus, Ló. Quanta gente, não? Naquele lugar. Aí depois chegamos aos avisos de Deus aos moradores de Babilônia, lá na época do Império Neobabilônico, Império depois de Nabucodonosor, até chegar a Belsazar. O aviso era: saia do meio dela, ó meu povo, ó povo meu, Jeremias 51, 45, porque ela ia ser destruída. Então Deus tinha um remanescente dentro de Babilônia. Passando mais adiante, chegamos aos avisos de Deus aos discípulos. Jesus disse aos discípulos: quando vocês virem Jerusalém cercada, fujam para os montes. O remanescente de Deus estava ali, em Jerusalém. Depois então tem os avisos de Deus ao remanescente dos últimos dias. Para nós, qual é a nossa mensagem? Retirai-vos dela, povo meu. Vocês viram aí? Quantos que eram os remanescentes? Quantos são? Ainda que Israel seja como a areia do mar, que Paulo diz, é só o remanescente que será salvo. Isso quer dizer que Deus tem um pequeno povo. Inclusive até o hino fala: somos um pequeno povo, muito feliz. Somos um pequeno povo. Então Deus, a gente não precisa ficar se preocupando com igrejas lotadas, entupidas, abarrotadas. Seria muito bom se o remanescente de Deus fosse assim. Mas nós sabemos que não é assim. Vai ser sempre assim. É claro que quando a igreja invisível vier, vai faltar lugares. Mas também quando isso acontecer, ficaremos pouco tempo congregados aqui, né? Voltaremos para os lares. A voz do primeiro anjo. Vamos ver como ela se cumpre para o remanescente de hoje. Noé já passou, Ló já passou, os discípulos já passaram, Babilônia já passou. Mas vamos para nós. A voz do primeiro anjo que está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Essa mensagem ela é universal. Ela tem que ser pregada universalmente para todo o planeta Terra. Agora, o que representa anjo na profecia, vocês se lembram? Não é mensageiro? Então, todas as vezes que você lê esse texto, você ou ler a palavra anjo, você saiba, é a igreja de Deus dos últimos dias. É a igreja remanescente que iria surgir na profecia pregando essa mensagem. Antes desse texto, antes dessa profecia se cumprir, não existia esta igreja. Ela só iria aparecer quando essa profecia se cumprisse. Depois de 1833, chegando próximo de 1844, daí diante. Mas começou ali. Agora eu pergunto: o que seria o Evangelho eterno? O que é o Evangelho eterno? Eu garanto uma coisa para vocês, que não é o Evangelho que pregam por aí. Não é. Não é o Evangelho da prosperidade. Não é. Mas não é mesmo. Não é o Evangelho do eu mando, eu determino. Porque Jesus falava: sem mim vocês não podem fazer nada. O próprio Jesus orava em nome do Pai, pedindo ajuda ao Pai. Não era eu determino, eu mando. Eu quero 10 caroços
curado, Deus só me deu 9, onde está o meu prestígio? Vamos orar de novo, porque se eu pedir 10, Deus vai ter que me dar 10. Eu já ouvi isso na televisão. Ou seja, o Espírito Santo é sentado, em pé, sentado, em pé. Ele manda e Deus obedece. E ai de Deus se não ouvir essa gente. Então, o Evangelho eterno não é esse. O Evangelho eterno é o Evangelho sem mudança. Ele foi pregado no Éden para os primeiros pais. Adão e Eva receberam o Evangelho eterno. Depois ele foi pregado aos filhos de Israel, através de Abraão. Passando mais à frente, nos rituais do santuário terrestre, através dos sacrifícios, daquelas leis cerimoniais. Ali estava o enunciado do Evangelho eterno. E que era o mesmo que foi pregado lá no Éden, só que com muito mais de informação. O Evangelho eterno foi aquele que foi pregado na cruz através de Cristo, que se cumpriu as leis do santuário, os rituais. Então isso é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno, ele continuou sendo anunciado hoje, através do primeiro anjo. Isso é o Evangelho eterno. Então fiquem felizes de fazer parte da igreja remanescente que prega o Evangelho eterno. Vocês fazem parte desse movimento. Então creiam nisso e fiquem felizes. Felizes. Irmãos, não existe tesouro maior na face da terra do que fazer parte desse movimento que conhece isso. Prêmio nenhum. Humanamente falando, dinheiro é bom, mas espiritualmente falando, mega sena nenhuma paga isso aqui. Isso é um tesouro muito grande, que muitos queriam ter acesso e não conseguem, mas um dia irão ter. E esse anjo continua dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quais são os enunciados proféticos desse texto? Nós temos aqui o temer a Deus. Temam a Deus. Como é que você teme a Deus? Guarde os seus mandamentos. E tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo judeu, todo homem. Não tem nada a ver com judeu. Esse é o dever de todo homem. Jesus diz: o sábado foi estabelecido por causa do homem. Não está falando por causa do judeu, por causa do homem. Não é isso? Esse texto também diz: a hora do juízo. Chegou a hora do seu juízo. O anjo grita: a hora do juízo chegou. Quando foi que chegou a hora do juízo? Dia 22 de outubro de 1844. De 1833 foi anunciado: vai chegar a hora do juízo. Chegou a hora do juízo, que para os mileritas era a volta de Jesus à terra, mas para o cumprimento da profecia era a passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, para começar a hora do juízo. E o texto também diz: adorem o Criador. Esse texto ele grita chamando a humanidade para adorar novamente o Criador dos céus e da terra. Por que então que esse texto chama o povo a adorar? Isso significa que o povo não está adorando o Deus Criador, está adorando o Deus da filosofia. O Deus da filosofia é um Deus diferente do nosso. O Deus da filosofia é aquilo que tudo ele aceita. Ele aceita tudo em você. Não tem problema. Você não vai se perder por causa dos pecados que você comete. Eu tenho um amigo que diz que nem Judas Iscariote vai se perder. Ele está no purgatório queimando. Mas vai chegar uma hora que ele vai entrar no céu. Ele diz que nenhum ser humano vai se perder. Todos vão se salvar. Então esse não é o Criador. Esse Deus não é o meu Deus. É claro, queria Deus que todos pudessem chegar à salvação. Isso aí estava na predestinação de Deus. Ele predestinou o mundo para isso. Mas ele também é presciente. Sabe que não é bem assim. Não é isso? Adorai o Criador.
restauração da guarda do sábado. Aonde é que você vê esses dizeres? Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Fez, Criador. Aonde é que você vê isso? Em Gênesis 2, capítulo 2, de 1 a 3, e Êxodo capítulo 20, mostrando Deus como Criador. E ali aparece o mandamento do sábado. Então essa mensagem desse primeiro anjo anuncia tudo isso. O Evangelho eterno, nós sabemos que é um Evangelho sem mudança. Temer a Deus guardando os seus mandamentos. Chegando a hora do juízo em 1844, tem que anunciar isso para o povo. E voltar a adorar a Deus no seu verdadeiro dia, o sábado. Essa é a mensagem do primeiro anjo. Os adventistas serão tratados como traidores do governo, por causa da questão do sábado. Traidores, aqueles que descumprem a lei do Estado. Nós vamos ser chamados de baderneiros, aqueles que precisam da força da lei para poder apresentar. Olha o que essa revista Eventos Finais do ano 2017 diz. A serva do Senhor diz: os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, serão acusados de deslealdade ao governo. Aí, quando nós falamos preparação da igreja para a crise final, não é um chavão, um logotipo, uma frase comum. É para que você entenda que se é uma preparação, porque vai ter uma crise, é porque isso vai ocorrer conosco. Nós temos que nos reunirmos aqui em ajuntamento solene e entendermos essas coisas. Isso virá sobre nós. Você tem que crer nisso. Eu tenho que crer nisso. Nós temos que chegar à unidade e cremos na mesma coisa, porque é isso que Paulo chama os crentes, a unidade da fé. Em tudo que eu creio, vocês têm que crer. O que vocês creem, eu também tenho que crer. E combater as heresias. Mas isso nós temos que crer. Passamos a voz do primeiro anjo, que precisamos ainda pregar. Chegamos na segunda voz, do segundo anjo, a segunda fase da igreja remanescente, que está em Apocalipse 14, versículo 8. Seguiu-se o outro, o segundo anjo, dizendo assim: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. Essa fase da igreja, que estamos vivendo nela, está dizendo que a minha mensagem é pregar ao mundo: caiu Babilônia. Quem é Babilônia? Babilônia é muito amplo, né? Nós sabemos que existe a mãe das meretrizes, a mãe da Babilônia, Babilônia é mãe. Mas nós sabemos que Babilônia é todo mundo religioso apostatado. E nós temos que denunciar e dizer: eles vão cair. Felizmente, ele vai cair. Não vai se manter em pé. Esses movimentos irão cair um por um, como se você colocasse um monte de dominó, desse uma tapinha no primeiro. Vai cair todos. Vai cair. Por quê? Porque eles dão para todas as nações beber vinho. O que é vinho na profecia? Lembre-se. Eu estou no bar bebendo, eu chamo você para beber comigo, eu estou me embriagando e dou para você, e você bebe junto comigo, o mesmo vinho que eu bebo. O que você está se fazendo? Se prostituindo comigo. Eu estou dando para você aquilo que eu estou fazendo, e você está aceitando falsas doutrinas. Esse é o vinho de Babilônia. E a profecia diz que Babilônia tem dado do seu vinho, das suas falsas doutrinas, para todas as nações, e elas se embebedaram, estão bêbadas, cambaleando. Por isso que a mensagem é a toda nação, tribo e língua, porque Babilônia foi a toda nação, tribo e língua levar esse vinho. Agora você tem que dar um antídoto para tirar essa embriaguez, e o antídoto é a verdade. Quando você conhece a verdade, ela realmente liberta. A mensagem aqui fala da queda de Babilônia, e fala do vinho da prostituição. A queda de Babilônia, a queda de todo o sistema falso de adoração e confusão no mundo religioso.
Mas olha só quantos nós temos por aí. Isso aí é Babilônia. 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 Isso aqui é só um simbolismo de todas essas milhares que existem. Mas a Bíblia diz a começar com a mãe das meretrizes, que aí está. Ela domina os reis da terra. Ela domina todos os outros movimentos religiosos. Ela é chamada de mãe. E se ela é mãe, ela tem filha, não é estéril. E ela também tem um esposo. Apocalipse 13:2 diz que é o dragão. O vinho. O vinho são as falsas doutrinas. Lembra-se que uma vez nós estudamos aqui, falamos, alguns falaram algumas falsas doutrinas. Vou começar com essa aqui. Purgatório. Purgatório é um vinho? É um vinho que as pessoas beberam. É um vinho que eu bebi durante 34 anos. É muito tempo, né? Eu bebi. E eu tinha o maior respeito por isso. Eu cria que realmente existia um lugar chamado purgatório. Até que eu tomei um antídoto. E do antídoto eu vi que é mentira. Isso é vinho. Isso é prostituição. Um outro vinho. Confissão de pecado ao clero romano. Em 1192 isso virou uma febre em Roma, na igreja romana, principalmente começando na Alemanha, depois vindo para a França, Roma, a Europa, depois o mundo inteiro bebeu desse vinho. E nós vemos pessoas sem conhecimento ainda se ajoelhando perante o confessionário, chorando, derramando lágrimas, com seu coração sincero, e Deus olha para o coração dessa gente, sabe? Sem saber que aquilo que elas estão fazendo, aquilo ali é uma embriaguez. Eles beberam do vinho e acreditam que aquilo ali é a verdade. Aquilo é vinho, é uma falsa doutrina. Chegamos então à guarda do domingo como um dia santo. Isso aqui, outro vinho, que começou em 321, 325, Concílio de Laodiceia 364, e hoje nós sabemos o que ocorre, não é? Hoje você anda nas ruas, você vê quase tudo fechado. De manhã todas as igrejas romanas e pentecostais, neopentecostais, cheias, comemorando o dia do Senhor, claro, da maneira deles, né? Não que a nossa deveria estar fechada, a nossa poderia também estar aberta, não tem nada a ver que a igreja abre ou fecha, mas é a intenção do dia. E Daniel 8 diz que o que fez prosperou, embriagou mesmo, estão entendendo? Embriagaram mesmo, estão bêbados. Porque quando você chega falando sobre o sábado, é como Oséias disse, ainda que eu escreva a minha lei em 10 mil preceitos, para essas pessoas seria tido como coisa estranha, porque estão embriagados. Quando você está embriagado, não tem como. Quando eu fiquei embriagado, uma vez eu fiz uma aposta e eu perdi a aposta. A aposta era beber 1 litro de batida e 1 litro de 51, sozinho na Galo Gargalo. E eu perdi, eu bebi. Eu morava no Jardim Santo André, não sei quem conhece, tem um morro com as torres lá. Irmãos, nós fizemos lá em cima, eu desci o morro rolando. Cheguei em casa, entrei na casa errada, bêbado, embriagado. Os vizinhos falaram que minha mãe me deu uma surra. E o vizinho falava, Dona Maria, por que você está batendo no pau? Ele não está nem sentindo. E eu não senti mesmo. Ela falou assim, mas deixa ele ficar bom para você ver se ele vai sentir. Quando eu fiquei bom, irmão, eu assistia a televisão fazia assim. Estava passando um grilo, não esqueço, uma surra. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava apanhando. Ele falou, não adianta, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, por isso que nós falamos da ignorância. Essas pessoas fazem isso, muitas não sabem o que estão fazendo, porque elas estão embriagadas. Agora, você tem que ir a elas e falar assim, peraí, você tem que tomar um antídoto, está errado isso aí, isso está errado. A Bíblia não diz isso aí, em lugar algum. Depois tem o batismo por aspersão.
O batismo do recém-nascido, que eles jogam a aguinha na cabeça. Aquilo é paganismo, puro paganismo. Isso aí surgiu na época da Medo-Persa, no culto ao mitraísmo. E é interessante que é o contrário, né? Eles acusam, tem um texto no marxismo, né? Marx, que ele diz assim: acuse a pessoa daquilo que você é. Acuse. E repita muitas vezes, até aquela mentira se tornar uma verdade. Então eles dizem assim: se você não batizar seu filho, Ricardo, quando nascer, seu filho vai se tornar um pagão. Já ouviram isso? Mas é o contrário. O pagão é quem faz isso. Então eles invertem a coisa. Agora, eles estão embriagados. Tem que falar para eles que isso não pode. Depois chegamos à imortalidade incondicional da alma. Não se preocupe, você morre, o seu corpo morre, mas você tem uma alma dentro de você que não morre. Surgiu lá no Éden essa mentira. Está aí, ó. Por isso que Babilônia tem que cair, irmão. Por causa desse vinho. Babilônia era como um copo na mão do Senhor, um copo de ouro. Uma mulher com um copo na mão, uma taça de ouro. Isso lembra vocês alguma coisa? O qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Jeremias 51, versículo 7. Olha que coisa impressionante, como parece que isso foi escrito ontem. Isso foi escrito, irmãos, no 6º século, 580 anos antes de Cristo. E olha se cumprindo hoje. Agora, a Bíblia diz que essa mulher é a mãe das meretrizes. Se ela é mãe, ela tem filhas que também são meretrizes. Olha esse homem aí, ó. Esse é o Papa Pio IX. Nesse livro da Igreja Católica Apostólica Romana, página 253, ele diz assim, abre aspas: reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como a mãe e soberana de todas as igrejas. Como a profecia se cumpre, não? Nas palavras deles. E a Bíblia diz que ela é a mãe das meretrizes, mãe de outras igrejas. E ele diz, ela é mãe de todas as igrejas soberanas na face da terra. E a taça de ouro na mão da meretriz? Em 1825, o pontífice Leão XII, alguns falam Leão XIII, Leão XII, ele cunhou uma medalha onde de um lado estava a sua própria imagem e do outro lado estava a imagem da igreja romana, simbolizada por uma mulher segurando uma cruz numa mão e um cálice na outra. Cumpre a profecia ou não? Interessante. É muito interessante. Uma mulher com cálice de ouro na mão. E Deus diz, Babilônia tem sido como um cálice de ouro na sua mão, na mão do Senhor. Um cálice de ouro. E aqui no Apocalipse aparece uma mulher com um cálice de ouro na mão. E dentro tem alguma coisa. Tem duas coisas dentro desse cálice. Tem vinho e tem o sangue dos santos. E ela está embriagada. É uma mensagem fácil de se pregar, não é, né, irmãos? Mas ela tem que ser pregada. Não sei o que custar. A religião romana é um reavivamento da antiga Babilônia. Na época da antiga Babilônia, era assim. Roma hoje reclama para si um sacerdócio com poderes e privilégios, exatamente como fazia a antiga Babilônia. A crença dos povos tinha que ser as crenças de Babilônia, dos caldeus. O Deus a ser adorado era Bel-Marduk, Baal, os Baalins. Eles tinham que ser adorados ali. Roma hoje também exige que o sistema de culto seja deles. Eu disse para vocês aqui uma vez que nós estávamos na igreja de Jardim Santo André, num sábado pela manhã, ministrando a Santa Ceia.
E eu não tive contato com essa pessoa, mas um diácono que estava na porta falou com os anciãos. Eu estava ministrando a ceia, eu não tive contato. Mas depois da ceia, o diácono falou para mim, para os outros anciãos que não participaram: olha, veio não sei se é coroinha, da igreja romana, que fica próximo da nossa igreja. Tem uma rua chamada Dias Borelli. Naquela rua tem uma igreja romana. Veio um coroinha, não sei quem falou para ele que estava tendo ceia na nossa igreja. Ele foi na nossa igreja e disse para o diácono: olha, vocês não podem ministrar a Santa Ceia. Se vocês quiserem tomar a ceia, vocês têm que ir na igreja católica. Foi isso foi verdade. Vocês não podem. Ele falou sério: vocês querem tomar ceia? Pode ficar aí, mas na hora de tomar ceia, vocês têm que ir na igreja católica. Isso não é reclamar para si uma jurisdição com poder e privilégio, exatamente como fazia a antiga Babilônia? Roma reclama para si jurisdição universal, tanto é que o nome católico é universal, e submissão, exatamente como fazia a antiga Babilônia. A profecia se cumpre. Isso é profecia, isso é história. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de história. Se eu não fosse nada, tivesse contato com isso aqui, poderia não aceitar, mas eu não poderia discutir uma coisa dessa. Não tem. Chegamos então à voz do terceiro anjo, Apocalipse 14, 9 e 10, que é uma mensagem que nós temos que pregar. Seguiu-se a este o terceiro anjo, dizendo assim: se tem alguém aqui que adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse vai beber com certeza do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura. Algumas coisas tem nesse texto aí. Nós temos ali a besta, a imagem da besta, a marca da besta e o nome na mão. A mão, além do trabalho que nós sabemos, representa também a imposição. Deus coloca o seu selo na mente, a besta também na mente. Só que como Deus não cobra isso de você, você aceita por sua livre e espontânea vontade, Deus, ele faz isso, a besta já faz diferente. A besta, ela impõe, ela coloca na mente, mas na mão. A mão também representa imposição. Não vai por bem, vai por mal. E esse vai beber do vinho da cólera de Deus. O que seria o vinho da cólera de Deus? São as pragas e também a destruição final. A besta, nós sabemos que é o papado romano. A imagem da besta, o que seria? Estados Unidos da América. Manuscrito, volume 1, página 58. Eu já li esse texto aqui nas duas bestas, vou ler de novo. O evangelho completo, diz a serva do Senhor, é abarcado pela mensagem do terceiro anjo. Ou seja, se você quiser pregar o evangelho completo, sem perder tempo, ficar lendo livro por livro, capítulo por capítulo, estude o terceiro anjo. A mensagem completa está ali. E ela continua: a nossa mensagem é de vida para a vida, ou morte para a morte. Devemos apresentá-la em toda a sua força. Então o Senhor a fará eficaz. Não se preocupe com os resultados, ela está dizendo. O Espírito Santo estará conosco, irmão. A mensagem do terceiro anjo deve fazer o seu trabalho de separar das igrejas remanescentes. Não é das igrejas lá de fora, não. Das igrejas de Deus. Separar um povo que vai assumir o seu papel na plataforma da verdade eterna. E essas pessoas estão sendo às vezes queimadas, infelizmente. Não estamos falando aqui da dissidência. Tem muitas pessoas que estão sendo constrangidas nas suas pregações. Cuidado o que você vai falar. Isso aqui você evita. É assim. Mas não tem problema. A profecia vai se cumprir. Deus tem um povo dentro dessa igreja, dentro da igreja lá de São Caetano, dentro do Jardim de Santo André. Deus tem um povo que vai se levantar para pregar essas mensagens, sem estar se dirigindo para uma vertente, nem sendo o acusador. Não, pregando a mensagem. Só isso. A mensagem é essa. A besta representa o papado, ela diz. A imagem da besta
representa outra entidade civil, religiosa e poder civil dominante. No caso, os Estados Unidos da América. Ela que diz. E em oposição ao selo de Deus, o sábado, está a marca da besta, o domingo. Contra o culto falso e idólatra, e contra esta marca, é que Deus envia essa solene advertência do terceiro anjo. É por causa disso. Sabe? Aliás, desculpe, irmãos, quem escreve isso aqui é o pastor Henry Pairado, tá? Ellen White, o pastor Henry Pairado diz isso aqui. Muito bem, então a besta nós sabemos, é o poder romano. A imagem da besta, Estados Unidos da América. A marca da besta, o decreto dominical. O selo de Deus, o sábado. Numa carta de 1895, escrita por esse Thomas aqui, chanceler do cardeal Gibbons, responde a uma consulta sobre se a Igreja Católica seria a responsável sobre a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Então ele responde assim: a Igreja Católica declara, naturalmente, ter sido a mudança um ato seu, e o ato é um sinal de sua autoridade eclesiástica em assuntos religiosos. Mas, padre, realmente foi essa mudança, se deu através da Igreja Romana? Ele, sim, deu, e ela tem autoridade para isso. Mais alguma coisa? É isso que ele está dizendo. Parece uma coisa tão natural, né? Nesse jornal, The American Sentinel de Nova York, o padre Henry afirmou, nós adventistas temos acesso a esse texto, muitos temos, né? A Bíblia diz, lembra-te de guardar o santo dia do sábado. A Bíblia diz, é o sábado, a Bíblia. Mas a Igreja Católica diz, não. Por meu divino poder, aboli o sábado e ordenei-vos santificar o primeiro dia da semana. E agora, o mundo inteiro civilizado se curva em reverente obediência à ordem da Santa Igreja Católica. O mundo inteiro civilizado se curva. Nós não. E é por isso que nós vamos sofrer. Porque nós não. Nós não nos curvamos. A Bíblia diz o sábado, mas a igreja diz não. Domingo. E o que for ligado aqui na terra será ligado no céu. E ai de Deus se não aceitar. Agora aqui no livro Grande Conflito, página 597, Ellen White, ela diz: a sagacidade e a astúcia da igreja romana são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro, aguarda o seu tempo. Vendo que as igrejas protestantes estão lhe prestando homenagem com o aceitar do falso sábado domingo, e se prepara para impô-lo pelos mesmos meios que empregou em tempos passados, a liberdade de consciência obtida a tão elevado preço não mais será respeitada. Enquanto ela continua aqui, ela fala dos Estados Unidos da América. A nação americana vai abolir a lei de Deus por decreto. A liberdade de consciência que os Estados Unidos conseguiram a tão elevado preço através dos puritanos não vai ser mais respeitada. Vai ser retirada essa liberdade. E ela diz que a astúcia da igreja romana é impressionante. Ela sabe ler o futuro. Ela está tranquila, ela não tem pressa. Ela sabe que tudo isso vai acontecer. Por quê? Ela está tranquila, porque todas as igrejas protestantes do mundo, a maioria delas está ao lado dela, pela adoração ao falso sábado, que é o domingo. Então isso não tem problema. Vai chegar um tempo que ela vai impor pelos mesmos métodos que ocorreu no passado, dessa vez através da imagem da besta, que é os Estados Unidos da América, mais precisamente o Congresso americano, a pedido das igrejas protestantes de lá. Em breve desencadeará as palavras do profeta: irou-se o dragão contra a mulher. Todos aqueles que se comprometem com os mandamentos de Deus se tornam objeto de ira de Satanás.
e foi fazer guerra, usando a igreja romana, usando os poderes civis, contra o remanescente de Deus, contra aqueles que guardam os mandamentos, que têm o testemunho de Jesus, que sabemos ser de espírito e profecia. Quando a mensagem do terceiro anjo se concluir, se cumprirá o restante da profecia. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de um homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada, e passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Quando isso? Quando a mensagem, a terceira mensagem for pregada em todo o mundo, a testemunho a todas as nações, então ele virá para ceifar a terra. A ordem de pregar essas três mensagens foi confiada unicamente ao remanescente fiel. Aqui está a perseverança dos santos. Esse texto está no contexto das mensagens angélicas. Muitos nem prestam atenção nisso. Então, quem é a quem Deus deu o poder e a autoridade de pregar as três mensagens angélicas? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Concluí dizendo: aqui está a perseverança dos santos. Aqui, esses que pregam essa mensagem, eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm a fé em Jesus. A distinta missão dos adventistas do sétimo dia está aqui. Os adventistas foram escolhidos por Deus e separados do mundo. Ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou assim. Os chamou para serem seus embaixadores na obra final. O maior tesouro da verdade, já entregue a mortais, foi confiado a esse povo. A eles foi confiada a última mensagem de advertência. Foram incumbidos da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Não há nenhuma obra de tão grande importância como esta, e não devem permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Tudo que formos fazer, devemos fazer encontros de música, devemos fazer JAs, devemos pregar tudo, porque tudo é bíblico, temos que louvar ao Senhor, mas sempre sabendo que a nossa mensagem é essa. Tudo que tem que ser feito com decência e ordem dentro dos parâmetros da Bíblia e do Espírito de profecia, mas nunca deixar a mensagem por último, ou negligenciar a mensagem, ou abafar a mensagem com muita coisa. A nossa mensagem é essa aqui. Nada pode absorver a nossa atenção quanto a isso. A ordem do mestre para a igreja adventista do sétimo dia é: vão, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batize essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine essas pessoas a guardar tudo que eu ensinei para vocês, ensine para essas pessoas, e eu estarei com vocês, não se preocupe, até a consumação do século. As pessoas têm que ser ensinadas de verdade. A serva do Senhor diz que para Deus mais vale uma alma bem estudada, bem convertida, do que 60 fazendo profissão de fé. Não se batiza de qualquer jeito. A pessoa tem que estudar para ter a certeza do que ela está entrando. Não devemos minimizar a mensagem ou limitar o poder de Deus através da pessoa. A mensagem tem que ser pregada desse jeito. Apocalipse 14 apresenta então a declaração de que chegou a hora do juízo. Quando? 1844. O clamor de que Babilônia está caindo, falsas religiões. A adoração à besta e a sua marca, papado e o domingo. O surgimento do remanescente fiel, o povo do advento. A vinda do Senhor para ceifar a terra, a volta de Jesus. O que Oséias 6,3 diz para nós, que tem que ser uma realidade para nós hoje? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como a alva a sua vinda é certa. Se tudo isso se cumpriu, por que não se cumpriria o dia da volta de Cristo? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá
e não tardará. E será então pregado esse evangelho do reino a todo mundo, a testemunho a todas as nações. Esse evangelho do reino sendo pregado a todo mundo são as 3 mensagens angélicas. Então virá o fim. Semana que vem nós vamos encerrar com esse tempo, o tempo de angústia para o remanescente. Irmãos, eu espero que a igreja de Vila Albina, que louvado seja o Senhor, bendita essa liderança que se preocupa com o ensinamento, louvado seja Deus por vocês e por vocês que estão aqui. Porque cada vez que vocês vêm aqui estudar esses assuntos, irmãos, vocês estão se preparando para a crise final. Prestem atenção que a fé de vocês melhora quando nós temos contato com essas verdades eternas. Isso é um tesouro que não tem. Agora vamos ficar em pé para encerrarmos a nossa programação de hoje. Pois não? Uma vez aqui, o profeta Daniel, capítulo 7, 25, ele fala: "Proferirás palavras concordes, e darás lugar aos tempos de amor." No ano 321 da nossa era, então, a igreja vai dar um salve. Depois veio Constantino, o imperador, e tirou essa Babilônia que caiu. 321, 325, 364, como nós falamos. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar o hino Vaso de Honra. Peça a Deus: Senhor, eu quero ser um vaso de honra. Sabe o que significa isso? Para pregar essas mensagens. Vaso de honra, vou dar.
Só lembrando para aqueles que querem estudar a Bíblia com a gente, os anciãos, com a liderança dessa igreja, por favor, é só procurar. Semana passada foi entregue os papeizinhos. Hoje, se você tiver alguma dúvida, quiser um estudo bíblico, procure a liderança dessa igreja. Nós teremos o maior prazer de aceitar com você na sua casa, ou se você quiser vir à igreja, onde você quiser. Nós queremos estudar a Bíblia com você, tirar as dúvidas sobre algum tema bíblico. Vamos orar. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor comissionou esta igreja para pregar estas mensagens de advertência como o último chamado à humanidade. O Senhor tem capacitado a tua igreja. O Senhor tem capacitado pessoas dentro da igreja remanescente para levar essas mensagens ao mundo com autoridade e poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Quão valorosa é esta mensagem. Muitos não dão valor, mas te pedimos que o Espírito Santo do Senhor coloque no nosso coração o desejo desta mensagem, o desejo de conhecer mais profundo esta mensagem, para quando formos expor essas mensagens diante das pessoas que estão lá fora, que o Espírito Santo do Senhor nos faça lembrar de tudo quanto nós estudamos a respeito desse assunto. Mantenha esta igreja com vida e com saúde, todos nós, para o próximo domingo estarmos aqui à noite, encerrando esta série de estudos do Apocalipse, em nome de Jesus. Amém, Senhor.